Olá, esse é mais um programa Opinião. Estamos hoje com o juiz do trabalho e professor da Faculdade de Direito da USP, Jorge Luiz Souto Maior, que vai falar um pouco com a gente sobre o projeto de terceirização e reforma trabalhista. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. O que representa essa lei de terceirização que acabou de ser aprovada na Câmara e que foi para aprovação do tema? Bom, ela representa, são várias questões que estão envolvidas na aprovação dessa lei. Primeiro, um aspecto, digamos assim, político, né? E outro aspecto da situação real dos trabalhadores no ambiente de trabalho, né? Do ponto de vista político, há essa aprovação apressada desta lei, sem nenhuma discussão, pegando um projeto de lei que estava parado desde 2002, né, que já tinha até proposta de encerramento em 2003, essa aprovação feita dessa forma, ela foi praticamente uma estratégia, digamos assim, para colocar a classe trabalhadora diante de uma lei que amplia a terceirização com várias possibilidades e sem garantias legais, ou seja, uma lei complexa do ponto de vista até técnico, jurídico, digamos assim, para gerar esta sensação de desespero, de perda total, né, entre os representantes, inclusive, da própria classe trabalhadora, e foi uma propaganda muito grande que se fez, inclusive na grande mídia, a respeito da aprovação desta lei. E gerou um certo pânico, um desespero, né? E esse pânico, esse desespero, imaginava-se utilizar isso como forma de, digamos, dar força ao projeto de lei que existe no Senado, né? Que é o PLC 30, que também regula a terceirização com, digamos assim, de uma forma menos atabalhoada do que essa do projeto de lei 4.302, né? E aí, neste jogo político, né, conduzir a classe trabalhadora, conduzir as representações dos trabalhadores a acreditar que seria, digamos assim, um mal menor a aprovação do PLC 30, e aí, ao final de tudo, se teria uma espécie de um consenso a respeito daquela regulamentação. Esquecendo-se, né, que de fato aquela regulamentação que está no Senado, o PLC 30, é o PL 4.330, né, que possibilita a terceirização na atividade fim e que, consequentemente, amplia as possibilidades de terceirização, inclusive no serviço público. É uma lei extremamente prejudicial à classe trabalhadora e que, nesse contexto político, dentro do jogo político, apareceria aí como um mal menor ou até como coisa benéfica. Então, este efeito, precisa estar atento quanto a este efeito do jogo político que está posto. Do ponto de vista das condições de trabalho propriamente dito, a terceirização, seja a do PL 4.302, seja do PLC 30, uma ou outra, né, a terceirização em atividade meio e atividade fim, a terceirização como instituto, como nós utilizamos na realidade brasileira, que não passa, que tem esse eufemismo de terceirização, mas que no fato é intermediação de mão de obra, pura e simplesmente, é um mecanismo de precarização, essencialmente de precarização, um mecanismo que aumenta o sofrimento da classe trabalhadora no ambiente de trabalho, né? Porque são trabalhadores que não se socializam pelo trabalho, não têm ligações, digamos, permanentes, contatos permanentes, porque são deslocados, né, de um ambiente de trabalho para outro, são, digamos, fragilizados do ponto de vista das suas garantias jurídicas, e são muitas vezes invisibilizados e sofrem nessa precariedade, com aumento de jornada, com acidentes de trabalho, com baixos salários, ou seja, a terceirização é uma pulverização da classe trabalhadora, um fortalecimento do poder econômico sobre a classe trabalhadora e, consequentemente, aumenta o sofrimento cotidiano dos trabalhadores e dificulta a sua reação por meio sindical, por meio da ação coletiva. Então a gente pode dizer que, em essência, não existe grande diferença entre o projeto do Senado e a lei que foi aprovada agora na Câmara. Ambas tratam... Em essência, não existe diferença alguma, né, daquilo que vai constituir a realidade dos trabalhadores nas condições
no seu cotidiano de trabalho, em essência, tanto um quanto o outro vão gerar os mesmos problemas. Existe diferença do ponto de vista da técnica jurídica, que um PL é mais confuso, digamos assim, esse PL 4.330 é mais confuso, tem uma técnica menos aprimorada juridicamente, né? Mas assim, não significa grande coisa. De qualidade não significa grande coisa a gente apontar essas diferenças, porque essas diferenças podem nos conduzir ou conduzir o ouvinte, conduzir as pessoas que estão nos ouvindo a considerar que há alguma coisa benéfica, alguma coisa melhor no PLC 30 que está no Senado. Não há nada melhor, né? Alguém pode dizer, há uma diferença entre responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária, que tem nesse PL 4.330 e no PLC 30, há uma responsabilidade solidária entre as empresas tomadora e prestadora. Mas sim, responsabilidade subsidiária ou responsabilidade solidária para trabalhadores que não têm direitos, né, não significa absolutamente nada. Os defensores da terceirização, de forma geral, argumentam que isso gera emprego, cria emprego. Isso acontece? Como que se dá isso? Toda a experiência precarizante, do ponto de vista legal, em qualquer lugar do mundo, né, ela não gera emprego por um motivo muito simples. Na verdade, se o empregador, né, passa a ter a opção de contratar uma pessoa, tem uma opção entre contratar uma pessoa com plenos direitos, né, e contratar a mesma pessoa, né, para executar o mesmo serviço com direitos menores, né, por meio desses mecanismos precarizantes e de flexibilização, é evidente que a opção é pelo menos custoso, né, e, consequentemente, há um deslocamento do emprego, do pleno emprego com plenos direitos, das pessoas nessa condição, para a condição de trabalhadores com menos direitos, né? Existe que ainda estatisticamente ainda são empregados, digamos assim, né? Mas o que essas leis provocam é, consequentemente, um subemprego, né? Ou subempregos. E no contexto geral, muitas vezes, como a regulamentação do trabalho temporário, por exemplo, intermitente, melhor dizendo, né? Essas regulamentações permitem que essas pessoas, ou permitem, não é bem que permitem, elas impulsionam esses trabalhadores a terem mais de um emprego, né? 2 ou 3 empregos, e, consequentemente, isso fecha mais as portas do mercado de trabalho para quem está desempregado. Então, consequentemente, você tem precarização sem melhora do nível do desemprego. E numa bola de neve, assim, crescente, porque tudo isso gera efeitos prejudiciais à economia, e gerando efeitos prejudiciais à economia, a consequência no momento seguinte é pleitear nova terceirização ou nova precarização. Então, é um caminho da bancarrota. Regulamentação do trabalho intermitente. E da bancarrota do ponto de vista econômico, do ponto de vista das relações de trabalho, barbárie. Essa regulamentação do trabalho intermitente é um dos pontos da reforma trabalhista que o governo Temer está propondo. Também tem a questão do chamado negociado sobre o legislado. Qual a análise que o senhor faz desse projeto como um todo? Então, o projeto como um todo, é muito boa a sua pergunta, porque as coisas têm que ser vistas no contexto geral. A reforma trabalhista que se coloca a partir desses 3 pilares, né? Terceirização ampla, negociado sobre o legislado e trabalho intermitente, ela no contexto geral, ela significa pura e simplesmente a extinção dos direitos trabalhistas, né? Porque você terá, se tudo isso se aprova, você tem uma realidade subsequente, você tem trabalhadores terceirizados, que não se socializam no trabalho, que não têm vínculos sociais, consequentemente, que não se identificam com o sindicato que os representa. Aliás, há uma dificuldade muito grande do ponto de vista da organização sindical, que são intermitentes, ou seja, que trabalham em dias e horários distintos, em locais distintos, para empregadores distintos,
e que só podem se unir coletivamente, negociado sobre o legislado, para reduzir os direitos que já não têm, né? No cômputo disso, trazendo junto com isso desemprego, consequentemente, que pessoas que ainda assim nessas condições vão ser apontadas como privilegiadas diante de tantas outras que estão desempregadas, você aumenta enormemente o poder do capital sobre o trabalho, e a consequência disso é que não é uma avaliação. Os empregadores, o capital, já não se sente obrigado a conferir direitos, a respeitar direitos. No máximo, ele oferece direitos como favor. Os defensores da desregulamentação, da flexibilização trabalhista em geral, também argumentam o seguinte: o mercado de trabalho do Brasil sempre foi informal, uma grande parcela dos trabalhadores nunca se incorporaram de fato à formalidade, nunca tiveram carteira assinada de direitos e tal, e que isso seria um entrave à criação de novos empregos. Também dentro disso argumentam que a CLT é arcaica, velha, que não é mais a realidade da maioria dos países, inclusive os países mais industrializados, desenvolvidos. Como que o senhor vê esse tipo de argumento? São argumentos que, digamos assim, para ser simpático, são um pouco sérios, né? Porque, afinal de contas, o que está querendo justificar é transformar uma realidade brasileira, né, que não abandonou ainda a cultura escravista, né, que quis ser liberal, mas que não quis sequer abandonar a lógica escravista, de historicamente ter desprezado os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, e agora se colocar numa posição, digamos, de vítima, né, acusando os direitos de serem excessivos, na verdade, ou seja, querendo justificar toda a sua ilegalidade e apontando colocando-se como vítimas, sendo que, na verdade, foram ao longo da história grandes algozes da classe trabalhadora e dos direitos que jamais foram de fato cumpridos. Então, essa informalidade que existe não é informalidade, isso é um eufemismo, é ilegalidade explícita, claro, né, de não pagamento de horas extras, de não registro dos trabalhadores, de pagamento de salário por fora, ou seja, de uma gama enorme de estratégias, né, empresariais de ganhar na concorrência por meio da exploração sem limites do trabalho. É isso que se vê cotidianamente, e é por isso que, inclusive, existe na Justiça do Trabalho 3 milhões de reclamações trabalhistas no Brasil, e é por isso que o Brasil vai falar, como tem tanta reclamação trabalhista, porque no Brasil é um lugar no mundo em que mais se descumpre a legislação trabalhista da forma como acontece aqui no Brasil, e não é porque ela é complexa, não é porque ela é rígida, é porque ela é simplesmente desprezada enquanto valor. E a legislação não é rígida, a legislação não é velha, a CLT, o que rege as relações de trabalho no Brasil hoje não é a CLT de 43, essa legislação já foi toda ela alterada, completamente alterada, e foi alterada sobretudo nesta linha da flexibilização desde 1964. Então, o que nós vivenciamos hoje é uma experiência histórica de mais de 40 anos, né, de flexibilização, né, na tentativa de melhorar a economia por esse mesmo caminho que agora se apresenta e que se demonstrou ao longo de todos esses anos imprópria, indevida e que só gerou sofrimento para a classe trabalhadora, aumento do desemprego e piora da economia. E o importante perceber, assim, que se perceba que há também uma grande ilusão, né, das pessoas que comandam esse processo político ou essa luta de informações do ponto de vista da grande mídia, de que todas essas reformas vão passar, né, somente por meio desses argumentos fugidios, pelos esses argumentos que hoje já não se conseguem mais se sustentar, né, por conta da capacidade que hoje existe, né, das mídias alternativas, dessas possibilidades de informação e do ponto de vista também do crescimento da capacidade de conhecimento, de consciência que a classe trabalhadora tem hoje. Então, é uma grande ilusão achar que os trabalhadores vão aceitar isso pacificamente, que vão ver todos os seus direitos sendo retirados, desprezados, destruídos,
e vão ficar assistindo isso pela televisão, né? O 15 de março recente mostrou, né, 1 milhão de pessoas nas ruas, como um começo, né, dessa reação, e o que se pode prever em termos de futuro é que essa reação só vai aumentar, né? Quanto mais retrocessos se tentarem impor à classe trabalhadora, maior reação ela terá, porque a capacidade para isso já foi demonstrada. Obrigado, professor. Ficamos aqui com mais um programa Opinião. Você pode conferir nesse canal outras entrevistas do programa e confira também no próximo número do Opinião Socialista uma parte dessa entrevista que acabamos de fazer.